Bem-vindos novamente. Nessa parte, nós vamos falar sobre produção de compostos e processos a partir de soluções verdes. Então, aqui a gente tem o primeiro artigo, é um artigo muito interessante que eu gostaria que vocês lessem. É um artigo de química verde e catálise e valorização da biomassa. Então, aqui a gente vai pegar o que? Nós vamos pegar tudo aquilo, toda aquela biomassa que serviria como alimento, né, para ruminantes ou ia ser queimado. A gente vai pegar lá aquele bagaço de cana, palha de milho, de trigo, casca de arroz, casca de laranja, casca das frutas de maneira geral, e nós vamos transformar em produtos de alto valor agregado. Então, essa é a ideia desse artigo, gente. Vale a pena a lida desse artigo. Então, aqui ele fala que a química verde, nós vamos ter então a substituição de recursos fósseis não renováveis, por exemplo, o petróleo bruto, o carvão e o gás natural, por uma biomassa renovável como matéria-prima sustentável. Então, a partir dessa matéria-prima, nós vamos produzir produtos químicos e combustíveis líquidos que também seriam feitos por combustíveis por recursos fósseis não renováveis. Então, é uma substituição ecologicamente correta, certo? Então, muito melhor para o nosso meio ambiente, para o nosso mundo, mas que também é uma alternativa para substituir aquele recurso fóssil que a gente sabe que um dia vai acabar, que polui pra caramba, certo? Então, é maravilhoso, gente. Ó, uma salva de palmas para esse tipo de processo, certo? Então, esse artigo ele trata sobre biomassa de segunda geração. Então, ele fala especificamente de resíduos do tipo agrícola, né? Cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar, né? As palhas, palha de milho, arroz, as cascas de frutas, etc, etc. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma catálise ou uma biocatálise e nós vamos integrar basicamente em uma biorefinaria, né, como se fosse uma biorefinaria integrada, e a gente vai formar o que? Nós vamos formar elementos químicos de commodity, biocombustíveis e também biomateriais, certo? Então, a gente vai partir daquilo que é um estorvo, daquilo que é um alimento para gado, porque não tem outro fim para dar, para aquilo que é queimado em caldeiras, até produtos de alto valor agregado. É muito interessante. Então, aqui a gente tem um fluxogramazinho da conversão primária da biomassa lignocelulósica. Então, a gente tem a lignocelulose. Estão vendo? A gente tem a lignocelulose e a gente pode passar por um processo de gaseificação ou pirólise. Se a gente gaseificar, nós vamos obter o singás, que é gás de síntese, que é CO mais hidrogênio. Então, a partir desses dois, a gente vai poder juntar e formar o metanol, por exemplo. Se a gente passar por uma reação com a zeólita como catalisador, a gente pode até formar olefinas. Olha só que lindo. A partir desse singás, se a gente realizar uma reação de fermentação, a gente pode produzir álcoois, dióis e ácidos. Enquanto que se fizermos uma pirólise, a gente pode produzir também BTX, benzeno, tolueno e estileno, e olefinas, né, de baixa cadeia. A lignocelulose, a gente pode também pré-tratar e obter a lignina, né, a celulose e a lignina. A gente pode fazer uma hidrólise e obter açúcares, hexoses e pentoses, certo? E a partir dela nós podemos fazer reforma para obter alcanos, hidrólise para poder obter furfural e fermentação para poder obter álcoois, dióis e ácidos. Então, olha só, a gente partiu da lignocelulose, certo? Que veio lá da minha biomassa. Então, a gente pode produzir desde álcoois, olefinas, alcanos, furfuraus, BTX, olefinas, olha a infinidade. Legal, né? Então, aqui a gente tem um processo alternativo do pré-tratamento da celulose com catalisador ácido. Então, aqui a gente tem uma reação que, se a gente fizer um reciclo de etanol e utilizando uma temperatura muito mais baixa, a gente até consegue já obter a hemicelulose, pentoses e furfural. Aqui nós temos um outro fluxograma que nos mostra que, a partir do C5 e do C6, dos açúcares, a gente consegue, a partir de processos de fermentação,
ou catálise ácida ou catalisadores zeolíticos, olha a quantidade de produtos que a gente consegue obter a partir de uma biomassa. Então, desde hidrocarbonetos, que são isopropenos, o butano, butadieno, a gasolina, furfural, hidrocarbonetos como etileno, propileno, butano, butanodienos. Olha, bastante coisa, né? Então aqui eu trouxe uma ilustração sobre o etanol. Esse etanol ele pode ser prontamente desidratado e eu vou produzir o etileno ou bioetileno sobre catalisadores ácidos sólidos. Aqui a gente tem uma ilustração de commodities químicas, né, que podem ser produzidas por fermentação a partir de derivados C5 e C6. Então a gente tem ácido adípico, ácido lático, ácido acrílico, olha a infinidade de coisas. O furfural, a gente vai destacar ele aqui, ele é um produto químico muito utilizado, muito sintetizado no mundo inteiro, porque ele é um componente que vai fazer o quê? Que vai sintetizar polímeros, fibras de vidro, resina de aviação, freios, furano, THF, assim como o furano polimeriza também o fenol, acetona e ureia. Então, o furfural, ele é muito interessante aqui como um produto obtido a partir da minha biomassa, né, a partir da minha pentose e da minha hexose, justamente por isso, pela infinidade de coisas que a gente pode produzir a partir do furfural. Então, aqui nós temos, né, os polímeros de base biológica, o PET renovável. Então, a gente não precisa necessariamente fazer a partir, né, daquele nosso petróleo, da nafta, até formar o PET. Não, nós podemos também formar o PET a partir de lignocelulose, certo? Aqui a gente tem outro artigo, é um artigo muito interessante. É um artigo que vai me mostrar exemplos de processos catalíticos ecoeficientes, ou seja, processos catalíticos que já são feitos na indústria, mas que foram repaginados para serem ambientalmente mais corretos. Por isso, né, a nossa catálise verde. Então, todos esses processos utilizam catalisadores e são processos nos quais, por exemplo, aqui a gente vai ter o quê? Vai ter uma redução da emissão do N2O. Nesse processo aqui, a gente vai ter uma redução, né, da quantidade de sulfato de amônia lixiviada. Aqui, uma redução desse camarada aqui, utilizando a zeólita como catalisador, formação de desperdício de água, desperdício de formação de compostos clorados, redução da água também, e também nós vamos diminuir problemas com corrosão. Provavelmente aqui ele devia utilizar algum ácido, certo? Alguma catálise homogênea, que agora é utilizado uma catálise heterogênea ácida e que a reação vai ocorrer, então, sem problemas de corrosão. Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos de química verde utilizando catalisadores industriais. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, esse daqui seria a síntese velha e essa daqui é a síntese nova. Então, a gente tem substituição do meu reagente. Então, eu utilizei um reagente no qual a gente vai ter uma seletividade muito melhor, certo? Do meu processo para formar o mesmo produto. Aqui a gente tem um exemplo no qual o processo ele ficou muito mais simples e muito mais seguro. Então, antes a gente tinha uma rota catalítica de várias etapas, estão vendo? De várias etapas. E a nova rota catalítica ela tem uma etapa só, vai formar menos intermediários, menos complexo será a reação por ser uma etapa só. Então, a gente pode ter novos processos nos quais a gente vai reduzir e diminuir a quantidade de água utilizada nesse processo. Aqui, ele vai diminuir a quantidade de água formada. Então, eu vou minimizar, né, a quantidade de água formada. Então, eu vou deixar esse meu processo mais economicamente viável. Posso ter também processos nos quais a gente vai evitar
substâncias ou solventes tóxicos. Então, aqui a gente tem uma reação no qual a gente evita o uso de solventes. Por exemplo, aqui a gente tem o solvente como ácido acético glacial. E utilizando um catalisador óxido catalítico heterogêneo, a gente não precisa utilizar esse solvente. E esse solvente depois, no processo convencional, ele gera todo aquele impasse de recuperação, de reaproveitamento, de ambiental mesmo, né? Então, utilizando um catalisador óxido, a gente não tem esse problema e vamos obter, um dos mesmos produtos. A gente também pode utilizar fontes renováveis, certo? Para a gente poder produzir. Então, a gente pode produzir, por exemplo, ácido glucônico a partir da minha glicose. Então, aqui a gente tem mais um artigo. Esse artigo, vai falar sobre outros compostos que também tem a sua síntese tradicional sendo feita na indústria, mas que a gente também pode fazer a nossa química verde. Um exemplo muito clássico de catálise ambiental é a síntese do ibuprofeno, que é um remédio para dor, é um dos remédios mais utilizados para dor no mundo inteiro, porque ela não tem retenção de bula, então é um remédio fácil de ser adquirido. Na síntese convencional, a gente tem 6 etapas que vão acontecer e vamos utilizar uma grande quantidade de solvente corrosivo, ou seja, o ácido fluorídrico, que é mega difícil de comprar, porque a Receita Federal controla, e a gente tem dificuldades para poder adquirir e, consequentemente, a síntese dela ela é muito onerosa, muito difícil, porque a gente está falando de um ácido forte, E, contrapartida, a gente também pode produzir esse ibuprofeno através da síntese BHF, que é uma síntese ambientalmente mais correta, que vai acontecer, certo, sobre um catalisador de paládio numa corrente de CO. Essa síntese a gente vai ter um rendimento muito, muito maior, de 80%, enquanto a outra, eu não me lembro a porcentagem, mas é em torno de 20, 30%. E a gente vai ter a recuperação desse catalisador de 90%. E ainda de quebra, nós vamos diminuir as etapas de síntese. Então, no lugar de 6, nós vamos ter 3. Olha que legal. Legal, né? A gente também pode ter a síntese do anti-inflamatório Naxopren. Então, aqui novamente a gente vai ter uma outra síntese que a gente vai utilizar um processo verde, no qual nós vamos melhorar a seletividade ou vamos eliminar a necessidade de separação do produto, reduzindo o uso de solventes e agentes de separação. Por quê? Porque o meu catalisador heterogêneo vai fazer com que a gente tenha impedimentos histéricos, então nós vamos ter sempre aumentar a seletividade, então nós vamos ter sempre o produto de interesse que nós queremos. Maravilhoso também, né? Um exemplo de síntese muito comum que era feito na indústria de uma maneira que hoje é feito de uma maneira verde, é a síntese do ácido adípico, que é conhecida como síntese marrom. Essa síntese a gente leva em conta que é uma lavagem cáustica, então a gente tem utiliza uma base muito forte, mas a gente também tem a presença de ácido nítrico 60%. Então é um ácido, é uma síntese onerosa, é uma síntese que vai requerer instrumentos, tudo muito bonitinho, porque pode haver corrosão. Então acaba sendo uma síntese muito difícil de ser feita na indústria. Então essa síntese ela era feita assim. Aí a gente conheceu um novo processo. Então, esse processo, utilizando um catalisador heterogêneo, vai eliminar a necessidade do uso de solventes. Então, ele vai eliminar a utilização do ácido nítrico e a gente vai poder formar o ácido adípico, certo? Então, esse daqui é um processo industrial clássico e a gente tem duas alternativas de síntese verde. Então, galera, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nos nossos processos, a gente ainda
a gente ainda utiliza muita água, não faz reciclo muitas vezes, reciclo do álcool, reciclo do solvente, gasta muita água. Então, com a aula de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês que existem possibilidades, existem muitos estudos que fazem com que a síntese, né, que fazem com que o processo de vocês na indústria fique mais ambientalmente correto. Então, eu gostaria que vocês, quando, né, se formarem, estivessem lá na indústria, pensassem por esses olhos, olhassem aos processos industriais com esses olhos de que eu posso melhorar esse processo, eu posso deixar esse processo mais ambientalmente correto, eu posso melhorar, eu posso fazer a diferença no mundo, melhorando o meu processo, eu vou quanto de reagente, quanto de água eu vou desperdiçar, quanto de solvente, certo? Então eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, olhassem o processo de vocês como um todo, parte deles, e buscassem sempre melhorar, deixar ele cada vez mais verde. E nós temos muitos estudos sobre isso, certo? Então aqui tem uma frasezinha para vocês lerem, tá? Eu gostaria que vocês fizessem a diferença quando vocês estivessem lá no chão de fábrica, para que a gente possa tornar o mundo um mundo melhor, certo? Muito obrigada, gente, e até breve. Tchau, tchau.